Chegamos então ao momento de ouvirmos a ministração do Evangelho da Graça de Deus. Obrigado a todos que até este momento conduziram o ambiente para este momento. Obrigado os irmãos aí que chegaram cedo, preparam sempre aí o café, a acolhida. Obrigado a você que andou aí quase 1, 2, 3 horas para estarmos aqui neste momento. Amém? Bom, bem-vindos sejam todos os nossos irmãos aí do YouTube. O tema da nossa mensagem é: quem és tu, ó homem? Nem calvinista e nem arminianista. Somos o que somos pela graça de Deus. O texto está em Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 20. Eis a palavra: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Vamos fazer uma breve confissão. Pai dos Espíritos, estou aqui uma vez mais submetido à Tua palavra. Tenho uma consciência que tenho que fazer a Tua vontade e não a dos homens. Porque quem é o homem diante de Ti? Tu és Deus bendito sobre todos? Tu és o Criador do universo? Tu és aquele que sozinho chamou à existência o mar, a terra, o céu e tudo que nele existe. A minha consciência plena e o meu relacionamento contigo é de homem, filho, com Deus, Pai, não o contrário. Eu não te dou ordem, eu não discuto contigo, eu estou submetido ao que diz a Tua palavra. Eu estou aqui nesta manhã com a Igreja de Cristo reunida aqui e pelo YouTube, dizendo que Tu és Deus e nós somos obras das Tuas mãos. Me use nesta manhã, porque eu vou usar a Tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube reunido diga amém. Amém. Durante alguns dias, e acredito que quase há um mês, essa pergunta tem ecoado no meu espírito. Eu andava, eu dormia, acordava, e esta palavra na minha mente: quem és tu, ó homem? Quem és tu, ó homem? Me incomodando. Durante o dia, no carro, o sinal fechava, e esta palavra ecoando: quem és tu, ó homem? E eu fui procurar saber se esta era uma evidência, se esta palavra estava relatada na lei, nos profetas ou até mesmo no Evangelho. E quando coloquei no meu programa de pesquisa, essa palavra, ela estava em Paulo. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Esta foi a pergunta de Paulo, com base no profeta Isaías. Isaías 45, 9. Paulo cita o profeta Isaías nessa passagem. Então, esta foi a pergunta de Paulo com base no profeta Isaías em Roma, quando alguns dos seus ouvintes questionaram a soberania de Deus, depois que Paulo trouxe uma mensagem sobre a eleição. A eleição é um ato da soberania de Deus. Até então, poucas pessoas em Jerusalém ou nas cidades circunvizinhas tinham ouvido falar desta mensagem. E quando Paulo trouxe a mensagem da eleição, da predestinação, em Roma,
algumas pessoas começaram a questionar Paulo. Alguns disseram, isto é calvinismo. Outros disseram, é arminianismo. Mas deixe dizer aos senhores e todos aqueles que me ouvem, João Calvino não escreveu o Evangelho. Jacob Armênius não escreveu o Evangelho. O que esses homens pregaram, eles tiraram daqui. Então, dizer que eu sou calvinista é uma loucura, porque não há neste livro nenhuma epístola de João Calvino. João Calvino não é antes de Paulo, é depois de Paulo. Todos os que pregam qualquer entendimento entenderam na revelação de Paulo. Paulo não pregou João Calvino. Paulo não pregou Jacob Armênios. Pelo contrário, eles pregaram o entendimento deles sobre o que Paulo pregava. Então, quando alguém não aceita determinada mensagem ou uma revelação dada por Deus a alguém, eles gostam de colocar nome, ismos. E ele prega isso? Calvinismo. E ele prega aquilo? Arminianismo. E ele prega aquilo? Preterista. E ele fala aquilo? Futurista. Mas tudo isso é título de homens colocando na vida das pessoas quando ele não entende o que Deus diz por boca de certas pessoas. E para defender os seus títulos, para defender as suas cadeiras pastorais, para defender os seus púlpitos, para defender as suas autoridades, para defender as garras afiadas de lobos, para defender os seus cofres, para defender os seus dogmas, eles começam a esquadrinhar o entendimento de Deus. Começam a colocar Deus numa caixinha. Começam a reduzir o entendimento de Deus. E Paulo então se levantou em Roma. Quando Paulo trouxe a revelação lá do terceiro céus, que o que Paulo aprendeu, ele não aprendeu com João Calvino, nem com Jacob Armênios, não querendo ser prolixo. Ele disse, o que eu prego, eu não aprendi com homem nenhum. O que eu prego é revelação de Jesus Cristo. Então, quem não aceita, coloca título. A pessoa me diz, Geraldo, você é calvinista? Não sei, vou ficar. Eu acredito que eu vou ficar calvo. Sou calvinista? Então você é arminianista. Que eu sou arminianista? Então você é preterista. Que eu sou preterista. Então você é futurista. Sou futurista. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que a graça diz que eu sou. Quando você diz isso, a turma aí fora, os papas da igreja. A igreja está cheia de papa. Os donos da igreja. Porque não pode. Eu vou acabar com essa teologia. Quá, quá. Não acaba. Ela está aqui atravessando séculos, impérios, domínios, majestade, porque esta não é a palavra de João Calvino, não é a palavra de Jacob Armênios, não é a palavra de Paulo, nem de Geraldo, esta é a palavra do Deus vivo. E o que levou Paulo a gritar, quem és tu, homem? Porque eles não aceitaram o que Paulo falava. Olha o que diz Romanos capítulo 9, versículo de número 6. Hoje, olha meu amado, hoje não sai ninguém, porta fechada, tá? Já comeram pão de manhã com Danone, hoje o pau quebra. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Olha o que Paulo abriu a boca lá em Roma e eles não aceitaram e Paulo perguntou, quem és tu, homem? Olha o contexto. Porque nem todos os que estão em Israel são de fato. Paulo já começa dizendo, tem gente aqui que é da perdição. Tem gente aqui que é salvo e tem gente que não é. Tem gente que está aqui para adorar em espírito e em verdade e tem outros que estão aqui para arrumar namorada, mulher. Nem todos os que estão em Israel, disse Paulo em Roma, são de fato israelitas.
E começa, o pau já vai quebrando. 7. Nem por serem descendências de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a sua Ismael. Não era. Diz isso na igreja. Os papas da igreja dizem, não pode. Isso é calvinismo. Isso é o quê? Isso é calvinismo? Está escrito que foi Calvino que escreveu a Roma? Eu entendo que isto aqui, como ele não aprendeu de homem algum, isto é uma revelação do Cristo ressuscitado para a igreja. Ora, Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaque. De quem era a descendência diante de Deus? Qual era a descendência que contava? A de Ismael ou de Isaque? A de Isaque. E a outra? Não me interessa, Deus não trata com os bastardos, Deus trata com os... E quando Paulo disse isso, né, meu irmão? Os papas da igreja, porque o papa da igreja quer salvar todo mundo. Por quê? Porque ele está interessado em números. Em CPF. Em carteira de membro. Em dízimo. Em oferta. Em voto. Em propósito. Deus está interessado nos dele. Que não negociam. Que não brincam com o evangelho. Que não fazem barganha, que sabe que com Deus não se brinca. Deus está cuidando dos dele. E os dele, disse Paulo lá em Roma, e eles chocaram. Descendem de Isaque. Em Isaque será chamada a tua descendência. E os olhos estão lá. Diz então no versículo de número 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, porque Ismael era da carne, Isaque era da promessa. Então Paulo disse, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ismael não era da promessa. Ismael era o filho da carne, da precipitação. Deus disse, eu vou te dar um filho. Abraão disse, tá bom, vou dar uma ajudazinha. Chama Agar. Sara está velha, chama Agar. Mas este não é o filho da promessa, é o filho da precipitação. É o filho da religião. É o filho da carne, do sacrifício. Daquele que louva a Deus com a boca, mas o coração está longe. Não tem vínculo com Deus. O culto não é racional, é sacrificial, é exteriorizado, é para enganar, é para manipular, quer o primeiro lugar, quer as honras. Isso não conta para Deus, isso não tem vínculo com Deus. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E a turma está olhando para o camarada. Está todo mundo ouvindo. Porque isto lá em Israel é novo. Ninguém nunca tinha pregado isto. Amado, até a cruz a mensagem era uma só. Não havia religião. Havia um grupo aqui e outro ali, mas ninguém se levantava. A lei de Moisés botava todo mundo debaixo de uma obrigatoriedade, dizendo dente por dente, olho por olho. Quando Jesus de Nazaré vem, aí começa a facção. Aí começam os fariseus. Aí levanta ali os zelotes, os essênios, os discípulos de João Batista, os discípulos de Jesus. Aí está dividido. Então, tudo o que se falava antes da cruz, se falava sobre a lei. Depois da cruz, Paulo trouxe isso. Mas Jesus já havia dito, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Paulo vai mais profundo na revelação do Espírito e diz, espada mais afiada do que 2 gumes, e ela entra na divisão da alma e do Espírito. Então a pregação de Paulo quebra a teologia do homem.
E ele diz no versículo de número... Segura aí, meu amado. Eu tenho uma bombazinha, sabe, do Estado Islâmico para explodir no teu colo. Segura aí. Vai embora não, filho. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei a Sara, não é a Agar. O que vem de Agar não conta para Deus. O que conta para Deus é o que saiu de Sara. O que conta como igreja não é religião, é evangelho. Paulo disse que se passar disso é anátema. Não é evangelho. O que conta para Deus é os que estão debaixo de Cristo, do seu sacrifício. Não tem nada a ver com toma lá, dá cá, prende, pulsa, prende, passa. Não tem nada a ver com isto. O que conta para Deus é os que estão na descendência de Sara, o filho da promessa. Tu te lembras quando ele disse a Abraão, Abraão, toma o teu filho, o teu, ele não disse um dos. Já havia nascido Ismael, estava agora Isaac, ele toma o único, o teu único. Abraão, você só tem um, diante de mim só conta um, o resto é da carne, não tem vínculo comigo. Quando Paulo disse, nem todos que estão em Israel são de fato israelitas. Virei e Sara terá um filho. 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai. Mas ela teve um filho só, Rebeca? Rebeca teve quantos? 2. Isaque e Jacó. Mas diante de Deus, conta quantos? Isaque. Olha o que diz o versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Os gêmeos não eram nem nascidos. E Deus disse algo a eles. Deus disse antes de nascer, para que o propósito da eleição de Deus prevalecesse, não é porque eu faço alguma coisa, mas é por aquele que chama. A igreja não aceita isso. Para a igreja é assim: você dá dízimo, foi batizado, fez o curso de classe catecúbitos, frequenta a escola dominical, vai ao monte, faz um sacrifício, você é salvo por obras. Para Deus não é assim. Para Deus, você não precisa comer pão e suco. Você não precisa dar o dízimo. Você tem que ser um escolhido dele. Estará salvo. A igreja não aceita isso, mas nem amarrando e batendo neles como eu bato. E eu perguntei a um sábio deles, que se dizendo sábios tornaram-se loucos. Diante desta palavra, os sábios estão se tornando loucos. Qual foi a escola dominical que o ladrão da cruz participou? Qual era o envelope de dízimo que ele levava o seu dinheiro todo mês? Qual foi o batismo das águas do ladrão da cruz? E ele disse, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o Cristo no madeiro diz, em verdade eu te digo hoje, não te digo nem amanhã e nem depois, eu te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. Se fossem os pastores, ia dizer, desce. Batiza nas águas. Quer entrar no paraíso? Batiza nas águas. Não perde o culto de consagração, toma a santa ceia, depois tu volta, ainda molhado, que é para mim ver se passou mesmo pelas águas. Isso não tem, com Deus não tem isto. Isso não cabe dentro da eleição de Deus. Deus não te escolhe por aquilo que tu podes fazer. Deus te escolheu por aquilo que Ele fez por você no madeiro. E
ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Segura um pouco. Eu chamo isso aqui de manto. Eu chamo isso de... O abençoado está me assistindo agora lá na cidade do Cairo. Me disse que eu me tornei o homem bomba do evangelho e daqui a algum tempo eles vão acabar com a minha raça. Só que a minha raça é raça de pitbull. Tem muitos pitbulls aqui. Eu chamo isso aí de bomba. Olha o que Paulo disse em Roma. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. O quê? Como é que é, Deus? É ruim, hein? Aqui não é assim não, Deus. Aqui tem um protocolo. Aqui o mais novo tem que respeitar o mais velho. Deus disse: teu filho nem nasceu, vai ser do jeito que eu estou falando. Tem esse negócio. Não, mas é porque o senhor não sabe com quem está se metendo. Quem está falando aqui é o presidente da convenção. Alô? Deus não se submete a patente, meu querido. Deus não precisa dar satisfação a presidentes. Ele é presidente dos presidentes. Ele é rei de reis. Ele é senhor dos senhores. Só ele é Deus, mais ninguém. Se ele se submete a essas coisas, se tem alguém que vai peitar Deus, não, é porque eu sou o pastor presidente. Você é pastor de nada, rapaz. Você foi num cartório lá, registrou lá um nomezinho aí por causa da Receita Federal, mas dizer que você manda em Deus, que Deus não pode fazer, que Deus não pode agir. Quem és tu, ó homem? Quem és tu? Se apresente Se apresente hoje. Mostre-me se você é capaz de dizer quem tu és diante dessa soberania. Foi ele que disse: o mais servo, o mais... Será que já, mamãe? O mais velho será servo do mais moço. Como isso vai acontecer? Lê a história. Mãe foi lá, chamou o filho mais novo, mandou fazer um guisado, pegou a pele de carneiro e enganou todo mundo. Mas o que Deus falou se cumpriu. É o que Deus determina. É o que Deus quer. Ele é soberano. Ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser. Ele não deve satisfação a ninguém. As pessoas ficam aí guerreando, lutando contra um, lutando contra o outro, lutando contra o outro. O outro aí, pastor de uma grande denominação, com quase 60 mil membros, me chamou para debate. Vou debater com você, rapaz. Você está aí a serviço de Deus. Sem você saber, você está a serviço de Deus. Sabe por quê? Porque o pessoal vai experimentar o que é liberdade, porque você os aprisionou. Vocês estão a serviço de Deus e não sabem. A hora de Deus, os eleitos vão sair fora, vocês vão ficar sozinhos aí. Meu amado, quem foi que levantou o faraó lá no Egito? Quem foi que levantou? Deus. E o povo, porque o diabo é furioso, porque o demônio, porque o diabo, vamos fazer um culto de libertação para faraó. E o faraó em pé, e o povo tinha fogo no pé, tinha fogo na mão, fogo no cabelo, era que fogo nada, era Deus. Deus disse: fui eu que levantei faraó para anunciar dele o meu poder. Enquanto não chegava a hora, ninguém derrubava faraó. Ninguém derruba quem Deus levanta, tanto para o bem, tanto para o mal, meu amado. Já fora dito a ela, Deus disse a ela: ó, tem dois aí no teu ventre, hein? O mais velho será servo do mais moço. Agora, veja isso. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de... quê? Não, mas Deus não pode fazer isso, escolher um e rejeitar outro. Deus não pode o quê? O que Deus não pode? Ele fez. Paulo
acreditamos que seja Paulo. Escreveu aos Hebreus que ele, Esaú, com lágrimas, buscou lugar para arrependimento, mas não tinha. Estava debaixo da sentença de um Deus soberano que não se submete a capricho de homens. Foi ele que quis, ele disse: eu amei a Jacó, a descendência boa, mas eu me aborreci de Esaú. Não quero nada com ele. Mas você não pode. Mas eu não quero. E então, disse no versículo de número 14, que lá em Roma, o que se fizeram? Que diremos, pois? Alguém disse em Roma. Os ouvintes de Paulo disseram em Roma. Os arminianistas disseram. Os calvinistas disseram. Os preteristas disseram. Os futuristas disseram. Perguntaram a Paulo, que não era arminianista, que não era calvinista, que não era futurista, que não era preterista. Paulo disse: eu conheço um homem em Cristo. E um homem em Cristo. Perguntaram a ele: que diremos, pois? Você está dizendo que Deus é soberano, que Deus escolhe quem quer? Que diremos, pois? Então a injustiça da parte de Deus. Paulo disse: de modo nenhum. E eles perguntam, então, a injustiça, porque Deus escolhe um para a salvação e outros para a perdição. Não há injustiça. Porque se Deus faz o que Ele quer. Injustiça é se Deus não fizer o que Ele quer. Aí Ele está sendo injusto. Mas Deus faz o que Ele quer, meu irmão. Injusto é se eu, o filho da salvação, me perder. Aí Deus é injusto, porque ele disse que da palma da mão dele ninguém o arrebata, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada me separa do amor dele. Se eu me perder, é que seria injusto ele falar uma coisa e não cumprir. É verdade. Paulo disse, me perguntaram, porque é uma pergunta que se fizeram: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Paulo respondeu: de modo nenhum. E ele continua no seu argumento no versículo 5, pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. 16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua... Acabou o livre-arbítrio. Depende de quem quer? Não. Depende de quem corre? Não. Depende de quem? De Deus usar misericórdia. Usou com a sua vida. Hoje, quando você diz essas verdades, eles vociferam. Geraldo é calvinista. Aí os outros dizem assim: Geraldo é arminianista. Geraldo é um homem em Cristo. Nos dias de Paulo, ele se levantou e combateu quem questionou a soberania de Deus. Paulo não está vivo, mas eu estou aqui, em Cristo, para combater toda voz que se levanta contra a autoridade de Deus. Quero dizer aos senhores que nós não somos calvinistas e nem arminianistas. Nós somos o povo da graça de Deus. E o povo da graça de Deus não está submetido à teologia, não está submetido aos filósofos, não está submetido aos presidentes das convenções. O povo da graça de Deus não está submetido às placas, não está submetido a dogmas. Nós estamos submetidos ao que diz a verdade do Evangelho. Deus não se submete a patentes. Deus não se submete a reis. Deus não se submete a império. Deus não se submete a Babilônia religiosa. Deus é Senhor dos senhores. É o eterno, é o Criador, é o Alfa, é o Ômega. Ele é o general de todas as batalhas. Paulo não está vivo, porque quando ele estava vivo, ele combatia, era isto. Foi por isso que ele gritou: quem são vocês? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura Deus não pode amar a Jacó e rejeitar a Esaú? Quem são vocês? Vocês estão querendo reduzir Deus? Vocês
Vocês estão querendo enquadrinhar o que ele faz? Vocês estão querendo colocar Deus na caixinha? Vocês já manipularam os homens, já manipularam as vidas, já tosquearam, feriram, e vocês querem agora dominar Deus? Vocês são tão ousados assim? Não deixaremos. Nos levantaremos contra isso. Vamos dizer que Deus é soberano. Se na sua palavra diz que ele predestinou, está predestinado. Quem és tu, ó homem, para dizer que não? Está escrito. Se Deus diz que ele escolheu o homem desde antes da fundação do mundo, quem és tu, ó homem, com seus estudos, com suas teses? E foi como o pastor Francisco disse: ô irmão Geraldo, é verdade, é como se o carro quisesse estudar um engenheiro mecânico. Que eu vou fazer uma faculdade de teologia, vou ganhar um anel, este anel no meu dedo me dá direito de dizer o que Deus pode fazer, o que não pode. É como se a criatura fosse igual ao Criador. É como se o Corolla fosse estudar o engenheiro mecânico lá no Japão, a Popará. Jó capítulo 38, versículo 1 e 4. Depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? 3. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. 4. Onde estavas tu quando eu fundava os fundamentos da terra? Dízimo. Se tu tens entendimento. Onde estavam vocês, doutores da igreja? Quando Deus disse: eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Onde estavam vocês quando Rebeca não tinha nem estado grávida e ele já viu os gêmeos, já viu os filhos no ventre e disse: o maior servirá menor? Como é que vocês vão vir agora no fundamento da igreja, na edificação da igreja, dizer que Deus não pode? E coloca título em quem acredita nisso, se nós somos calvinistas. Se nós somos calvinistas, Deus também é calvinista. E calvinista para vocês é o quê? É quem acredita na soberania de Deus? Opa, então tá bom. Mas se vocês alegam este conhecimento a João Calvino, vocês estão redondamente enganados, porque João Calvino não existe de eternidade em eternidade, e não foi ele que escreveu essas palavras, foi Deus falando com Jó. Quem és tu que escurece o meu entendimento com palavras sem conhecimento? A graça de Deus não exalta homens. A graça de Deus não exalta pastor, presidente. A graça de Deus exalta a Cristo. Paulo disse isso em 2 de Coríntios, está acima dessa passagem, Miguel. 2 de Coríntios, capítulo 4, 5, 6, olha lá. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Ui, que diferente das religiões, hein? Você entra num lugar desse para ouvir a palavra e vem o cara. Porque eu tive um sonho. Deus me revelou. É porque creme crack. É porque sambambaia. É porque lava a sunga na bacia. Monta na vassoura e anda. Porque eu fiz teologia, porque eu sou professor da escola, porque chegou o missionário, porque chegou o presidente da convenção, cheio de eu, pregando a si mesmo, pregando o seu conhecimento, pregando a sua autoridade, pregando as suas regras. Paulo disse: não, o povo da graça de Deus não é assim. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Quem é que manda em Deus, não? Senhor, eu estou orando agora, toca nesse lenço. Toca se Ele quiser. Senhor, envia agora anjo. Envia se Ele quiser. Estão fazendo de Cristo vosso empregado e vocês senhor deles. A graça de Deus não prega assim. A graça de Deus prega a Cristo como Senhor e nós como vossos servos.
na etimologia da palavra, de servi-lo, não como escravos. Depois ele diz no versículo de número 6, olha lá, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, não é Calvino, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Foi Ele que revelou. Então, os homens agem como se a criatura fosse igual ao Criador. E é por isso que você entra nas igrejas, você vê um montão de Deus mandando na forma que a sua mulher tem que se vestir, mandando na forma que você tem que vestir, exigindo o quanto você deve sustentar eles, porque é para sustentar eles. Pastor, nesse país, é uma profissão maravilhosa, todo mundo quer ser. Por quê? Porque eles agem como se a criatura fosse igual ao Criador. Olha o que o profeta disse em Isaías 29:15, olha aí. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? 16, que perversidade a vossa, hein? Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Os pastores agem assim, como se Deus fosse o barro e eles o oleiro. Deus disse, que perversidade a vossa, hein? Como se o oleiro fosse igual ao barro, como se Deus fosse igual a vocês. Me reduzindo a Deus, colocando numa caixinha de fósforo, um Deus pequenininho, um Deus miserável, um Deus que precisa vender roupa velha para fazer a obra dele. Que perversidade a vossa, hein? Um Deus que respeita a vontade dos pastores psicólogos. Deus não pode fazer isso, Deus não pode isso. Que perversidade a vossa, hein? Depois o próprio Isaías diz em Isaías 10:15, olha aí. Porventura, Isaías 10:15, porventura, gloriar-se-á o machado contra o que o corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Deus disse, é assim que eu vejo vocês quando eu tomo uma decisão. É como se o machado levantar contra quem o corta. Eu pegar um machado aqui, em vez de eu bater na árvore, o machado, não vou cortar a árvore, vou cortar a voz me ser. É assim que as pessoas tratam Deus nas igrejas, meu irmão. Porque Deus não pode, porque Deus tem que fazer, porque Deus vai fazer, porque eu decreto, porque eu libero, porque eu faço, porque Deus tem que fazer, porque a irmã deu, que Deus faz se Ele quiser. Eu vou te mostrar a pergunta que ecoou na minha mente durante esse mês todo, que foi a pergunta de Paulo, quem és tu, homem? Eu vou te mostrar, nesses 15 minutos restantes, quem é Deus e quem é o homem. Paulo não teve tempo para responder, Nero o decapitou em Roma. E antes que cortem a minha cabeça também, eu vou dizer esta manhã, quem é Deus e quem é o homem. Nos próximos 15 minutos, eu vou botar esses pastores que não respeitam a soberania de Deus no lugar deles e vou entronizar Deus no seu trono de glória. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em... Quem és tu, ó homem? Tu não és nada. Palha seca. Vive hoje e morre amanhã. Ele continuará de eternidade a eternidade.
Diz que todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade. Não é do homem, não é do pastor, não é do pastor presidente, não é do pregador balabachúria, não é do evangelista, não é do apóstolo, é segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: Deus, o que tu fazes? Não há um. Quero ver vocês bater de frente com ele. Pega o canudo de vocês. Pega o curso de psicologia. Pega o membro da igreja de vocês. Pega a autoridade de vocês pastoral. Pega o título que vocês têm de apóstolos e de pastores. E vê se vocês podem dizer a ele o que faz. Quem és tu? Me apresente um nesta manhã. Quem? Ah, então não me venha com churumelas. Tratando Deus como se Deus fosse uma marionete. Hoje nós vamos para o culto que o fogo vai descer. Só se for o fogo da carne. Vocês não respeitam a soberania de Deus? O fogo de Deus desce aonde a palavra corta, do alto da cabeça, a planta dos pés, aonde Deus sacode pelo seu poder. Aí desce o fogo de Deus, aí desce fogo de Deus, aí desce fogo. Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo. Diga glória a Deus. Fogo de Deus no meio de mentira, fazendo de Deus boneco. Como se Deus estivesse sentado no trono e o homem lá em cima tinha fogo no pé, tinha fogo na mão. Fogo. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó, o profeta, hein? Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha o dirigir os seus. Se não depende do homem, depende de quem? Provérbios 21, 1 e 2. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Aonde está o homem nisso aqui? Aonde está João Calvino? Aonde estão os grandes pregadores? Aonde estão os grandes teólogos que dizem que Deus tem que respeitar o homem? Que perversidade a vossa, como se o Criador fosse igual à criatura, como se o carro fosse estudar o engenheiro mecânico. Ele é Senhor, ele faz o que quer, segundo o seu poder, ele inclina o coração do... Está escrito isso aí ou não está pela boca do sábio? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, é Deus que faz, é Deus que inclina, é Deus que move, é Ele. O homem não tem participação, o homem tem que ficar no seu lugar de homem e respeitar a Deus no seu trono soberano, fazendo o que Ele quer. Isaías 14, 24, olha o que... Vai vendo isso aí, hein? Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, vou perguntar ao pastor se pode. Pastor, foi. É que eu estou querendo fazer algo na vida daquela irmã, mas ela não vem, tem 2 meses para cá. Não, ela está desviada, Deus. Tá, e na vida daquela lá? Qual? Não, Deus, aquela não é dizimista. Meu amado. Pessoa, meu amado, olha, a hora vai se passando, mas deixa eu falar uma coisa. Existem pessoas que nunca vão entrar neste ambiente. Deus cuida. Deus vai até o fim com ela. Porque não é o ambiente.
não é o espaço, é Deus na vida dela. A religião diz que a pessoa só é de Deus se estiver dentro da igreja. Eu já disse isso aqui. Na reunião do sistema é assim: você vem lá da rua, entrou aqui dentro, o pastor pregou aquela palavra de maldição que só vocês sabem. Se você for embora e não aceitar Jesus, você está sem Jesus. Que perversidade a vossa! Se o Evangelho diz que Ele escolheu você desde antes da fundação do mundo. Escolheu ou não escolheu? Ou você só era de Jesus no dia que você entrou aqui? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor veio comigo, porque eu sou morada dele. Quando eu for embora, o Senhor irá comigo, porque nós somos morada dele. Ele vai, ele não fica, ele vai. Diga glória a Deus. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como eu pensei, assim se sucederá, e como determinei, assim se efetuará. 25, eu quebrantarei a Síria na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga desvie dos ombros deles. 26, este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Eu quero ver qual é o pastor que me ouve, que vai fazer voltar atrás. Quem? Não tem um de vocês. Se apresente um. Pegue os seus carros blindados. Pegue os seus dinheiros na Suíça, dinheiro dos aposentados que vocês tomaram. Pegue o dinheiro de vocês e compre um homem poderoso que pode fazer voltar a mão do Deus eterno. Mas o senhor acredita mesmo assim? Acredito. Acredito que não existe ninguém igual a ele. Acredito que se ele quiser te abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Acredito que o médico pode dizer: é câncer. Ele diz: é oportunidade para mim agir na tua vida. Eu acredito que o patrão vai dizer: eu vou te mandar embora. E o trono falar: eu abro porta maior. Porque quando a minha mão está estendida, ninguém pode fazer voltar atrás. Quem recebe, diga glória. O senhor acredita nisso? Claro. Claro que eu acredito. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, disse Deus, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Deus disse: antes que houvesse o domingo, ele já era. Deus já foi no teu futuro. Viu tudo que é contrário à tua vida de felicidade. E já abriu os caminhos. Ele disse: não há ninguém que faça alguém escapar das minhas mãos. Deus disse por meio do profeta: agindo eu, ninguém impedirá. Posso lhe dizer uma coisa com a autoridade de Deus nessa manhã? Vocês estão debaixo do agir sobrenatural de Deus. Ninguém pode impedir isso. Os bruxos e os feiticeiros dentro da igreja ficam com ameaças. Olha, Deus vai pesar a mão sobre você. Parou de dar o dízimo. Olha, a irmã está sem comunhão porque não come pão e suco. Alô, isto é o agir de Deus que ninguém pode impedir. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade.
Só que o Senhor tem que entender que eu da minha vida faço o que eu quiser. O Senhor tem que entender que em mim ninguém manda. Opa, é Ele, meu amado. O Senhor tem que entender que em mim ninguém manda. Meu amado, Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer. Deus tem o controle de tudo. Deus não se submete ao homem. E Deus não conhece inimigos. Olha o que diz Amós, capítulo 9, versículo de número 1 ao 4. Preste atenção, por favor. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: olha a visão do profeta. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Olha o que Deus disse ao profeta: matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Agora olha, vamos ler, versículo 2. Ainda que desçam mais profundo do abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, olha o que Deus disse, de lá eu faço descer. Chama eles. Manda pegar os tesouros. Peguem as suas autoridades. Peguem as convenções de vocês. Vocês chamam isso de calvinismo? Eu chamo isso de soberania de Deus. Ah, vocês chamam de arminianismo? Eu chamo de soberania de Deus. Vocês chamam de preterismo? Eu chamo de soberania de Deus. Vocês chamam de futurista? Eu chamo de soberania de Deus. Deus disse: debaixo do céu, debaixo do meu trono, não há um que possa contra mim. Eu não conheço. Ele disse: se descer ao mais profundo do abismo, a minha mão tira de lá. Ah, então eu subo ao céu. Deus disse: eu faço descer. É porque eu tenho milhões de dólares. Deus acaba com tudo. É porque eu não preciso de você. Cuidado, hein? Olha isso aí, hein? Depois ele diz no versículo de número 3: e se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá eu dou ordem à serpente e ela morde vocês. Não me mostraram um Deus assim. É esse Deus que nós estamos cobertos, guardados e protegidos. O bonito lá de Nova Iguaçu disse: quando eu pegar o senhor na rua, eu te atropelo. Eu disse: só se for o dia, querido. De uma vez só me deram 5 tiros. Fui parar no hospital. Disseram: mataram ele. De outra vez me deram 7. Eu sou todo marcado de bala. 7 tiros. Disseram: mataram ele. No dia em que lá em cima tiver a minha hora, uma formiga vai acabar comigo. Mas se não for um dia, um exército inteiro. Bin Laden já morreu, né? O Estado Islâmico não para o agir de Deus na minha vida e nem na tua. Se não for o dia, pode se levantar exército inteiro, porque com o nosso Deus nós saltamos muralhas. E se os dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, disse Deus, de lá eu darei ordem à serpente e ela os morderá. Versículo 4. E se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, disse Deus, eu darei ordem à espada, ela os matará, e porei os meus olhos sobre ele para o mal e não para o bem. Sabe o que Deus está dizendo? Não tem como fugir dele. Salmos de número 139, capítulo 1, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. 2.
Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe, tu penetras o meu pensamento. De longe. Eu comecei a pensar em alguma coisa hoje. Deus em 2000 já tinha visto. Se Deus está submetido ao que o homem quer para a minha vida. Se Deus está enquadrado num sentimento de inveja daquela missionária que tem na tua vida. Se Deus está aqui motivado pela vingança do teu ex-pastor. Quer ver uma gente vingativa? É ex-pastor. Frequentou um local, saiu, a oração do bruxo é ativada. Ele vai voltar, ele vai ver só. Saiu daqui em rebeldia, mas Deus vai soltar a mão sobre ele. Vocês vão ver eles voltar. Os que ficam para ouvir é que sabem. Que são bruxos feiticeiros. E se a sua vida está manipulada por um sentimento de ex-pastor, diz que ele penetra de longe. Estou pensando o que eu vou fazer daqui a 7 dias. Ele já viu em 1900 e não vou falar a data do meu aniversário. Né? Ele penetrou de longe. Depois Davi disse no versículo de número 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e tu conheces alguns dos meus caminhos. Alguns. Ele conhece o quê? Todos. E no versículo de número 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já. Alô? Até a tua oração chega atrasada em Deus. Entendeu aí? A palavra não me chegou na língua. Eu nem falei, ele já sabe. E eles querem esquadrinhar um Deus desse na teologia deles. Um Deus pequenininho. Deus sabe de tudo. Segura essa. Deus sabe até o que você vai falar, a primeira palavra que você vai falar amanhã de manhã. Pegou aí a dimensão do poder? É com esse que nós estamos lidando. É para ter medo? É para ter medo? É para ter segurança em Deus. Versículo de número 5. 5. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? 8. Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu está também. 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. 11. Se eu digo as trevas com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Eu não entendo como é que eles pegam um Deus tão pequenininho. Eu não entendo como é que os pastores formados em teologia apresentam um Deus tão mesquinho, que precisa do meu sacrifício, que precisa do meu dinheiro, que precisa da minha barganha, da minha troca. Este Deus aqui é diferente então das igrejas. Diz o versículo de número 13, olha que palavra linda. Meu amado, eu vou terminar daqui a pouco, mas eu preciso que você tome posse disso para a tua vida. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Segura. Eu fiquei pensando nisto na minha casa. Ele foi me tecendo. Olho, cabelo, duro, mas vai ser. Foi tecendo, meu amado, cuidado, devagarinho.
O sábio disse: sabes tu o caminho do vento? Ou como se forma o osso no ventre da madre? Assim também, tu não conheces as obras de Deus que faz todas as coisas. Quem é que forma o osso no ventre da madre? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como na profundezas da terra. 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Corpo informe, não tinha forma, ninguém sabia. Os gêmeos não eram nascidos. Deus viu o corpo informe. Deus disse: aquele é meu, aquele eu vou amar, aquele eu vou rejeitar. O nome desse será Jacó, esse será Esaú. Deus viu cada um de vocês, o corpo ainda informe. E diz a palavra que Ele determinou todos os dias da tua vida, cada um deles escritos e determinados. Ninguém pode fazer voltar atrás, ninguém pode fazer encolher a sua mão. Ele determinou, Ele efetuará. É dele a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade. Preciso lhe dizer uma coisa: Deus é o governador em todas as dimensões da terra. Em todas. Nós não estamos servindo a um Deus morto no madeiro. Eu não estou pregando para você uma religião que depende do teu sacrifício, que depende do teu dinheiro. Eu estou pregando o governador de todas as dimensões, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor absoluto. Nessas dimensões, ninguém levanta a mão se Ele não permitir. Ninguém desce a sepultura se Ele não autorizar. Ninguém nasce se Ele falar: madre, abre. Ninguém pode ir contra você se Deus não permitir. Tu és intocável. É a menina dos olhos de Deus. É templo e santuário do Espírito Santo. Deus está na tua vida. 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 Em todas as dimensões, Ele é o governador. Disse a revelação de Paulo em Colossenses 1,13, olha aí. Ele não é um culto de libertação feito pelo pastor. Não é um culto feito de libertação por um evangelista. Isso é mentira, isso é engano da religião. Homens não libertam homens. Diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. 15, este que nos libertou é o mesmo que viu o teu corpo ainda informe. Diz a revelação de Paulo que Ele é a imagem do Deus. Deus teve uma imagem, andou entre os homens, cheio de graça e de formosura. Aos 12 anos, nunca tinha feito um curso de doutorado, mas aos 12 anos, ensinou os doutores no templo.
Nunca fez um curso de medicina, mas já curou mais coração quebrantado e contrito do que todos os cirurgiões do planeta. Nunca escreveu um livro, mas os livros escritos por ele e sobre ele não cabem na biblioteca do mundo inteiro. Nunca escreveu uma música, mas as canções para ele de eternidade a eternidade ecoam em todas as dimensões, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor e é dele a glória. Que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Pois nele foram criados algumas coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas. Olha as dimensões aonde ele governa: nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, diz a graça de Deus. Quem recebe isso aí? O que se vê, ele governa. E o que não se vê, ele governa também. E me apresentaram um Deus mesquinho. E quando você acredita nisso, sabe o que eles dizem? Calvinista. Calvinista? Vou arrumar uma palavra para rimar. Eu sou realista. Eu acredito nisto. Eu acredito nessas verdades. Eu acredito no que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelo profeta. 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E eles diminuindo um Deus desse. Não, Deus só pode fazer se a irmã fizer uma campanha. Pô, pastor, mas eu não posso fazer uma campanha. Então, sinto muito, minha irmã. Deus só vai fazer na vida daquela lá. Não, você já comeu desse reggae? Versículo de número 3. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando algumas coisas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu, que é essa palavra que eu estou pregando essa manhã. Mostrando a autoridade de Deus, a soberania de Deus, mostrando que Deus não se submete ao capricho dos pastores, dizendo que Deus não respeita a patente de homens, dizendo que Deus é soberano, que o seu governo está em todas as dimensões. Esta palavra é uma palavra de poder que não exalta placas, não exalta Geraldo, não exalta títulos, não exalta homens, mas exalta o governador em todas as dimensões, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exalta do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esta palavra direita não é direita do original dextra, significa o local de autoridade da sua majestade. Se assentou no seu trono. Ele só sentou no trono depois de purificar os nossos pecados. O pastor diz: você tem pecado. Então ele não sentou na majestade. Não, porque você é um pecador. Então ele não sentou no trono da sua majestade. Porque diz a revelação da graça nos meus lábios que ele só sentou lá depois de ter feito a purificação dos nossos pecados. Você recebe?
invalidam o sacrifício de Jesus. Esse aqui é a expressão exata do seu ser. Diz que ele é o resplendor da glória. Este aí, o dono do amor, estava sendo odiado. O justo sendo trocado por Barrabás. Aquele que cura estava sendo ferido. O libertador dos povos estava sendo preso. E para Paulo poder dizer o que diz em Tito, no capítulo de número 2, versículo 14, ela lá, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aonde está este povo exclusivamente dele? Diga glória a Deus. A pergunta que eu faço aos senhores para terminar, antes de eu mostrar esse versículo, é a seguinte: pode esse Deus apresentado aqui nesta manhã permitir que uma bala tire a tua vida antes dele completar o que tem na tua vida? Pode, porventura, alguém se levantar contra você quando esse Deus apresentado aqui se mostra protetor? Não pode. E o que é que pode acontecer então? O que pode acontecer é eu entrar numa obra da carne e Deus me disciplinar, Deus me corrigir e Deus me açoitar. Mas Deus não pode mudar o que Ele falou de mim e o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Ele não pode voltar atrás. Se Ele escolheu, está escolhido. Se Ele determinou, está determinado. Ah, então por causa disso, já sei, quando eu sair daqui, eu vou tomar uns 2 marafos. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se beber se beber, não dirija. Vai beber, não vai perder a sua salvação, senão a cachaça seria mais forte do que o sangue de Cristo. Agora, se beber, vai bater com o carro, vai dar uma de mulherengo, vai conquistar a mulher dos outros, nego vai virar a mão no teu focinho. Pode bater com o carro, causar um acidente, porque tudo isso vai gerar a disciplina do Pai. Eu não me arrisco. Sei que Deus é soberano, sei que as suas promessas são infalíveis, sei que aquilo que Ele determinou sobre a minha vida não pode mudar, então eu vou ficar aqui quietinho, andando no Espírito, em obediência, porque ao invés de ser disciplinado, eu viverei a bênção. Eu tenho 2 passagens para terminar. Não adianta não. Hoje é farofa de peixe. Hoje vocês não vão me pegar não, meu amado. Isaías 55, capítulo 8. Porque os meus pensamentos, disse Deus, não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e fecunde e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe qual é a minha convicção nesta manhã? Que você está preparado para receber o melhor de Deus para a sua vida.
Eu digo isso com convicção, porque esta palavra não pode voltar vazia, porque ela não caiu em vidas vazias, caiu em vidas que é templo, que é santuário de Deus. A tua vida está cheia de Deus, cheia da palavra, cheia de fé, cheia de ousadia, de determinação, de foco. Foi ele que disse, essa palavra, ela não pode cair no vazio. Estávamos vazios há tempo atrás. Nos apresentaram um Deus mesquinho, um Deus que precisava do nosso dinheiro, um Deus que queria o nosso sacrifício. Tem lugares aí que Deus quer até o carro da pessoa. Vidas vazias. Mas hoje está cheio de Deus, de convicção. O salmista disse, e eu atualizo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, mesmo que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deus deu ordem a anjos a teu respeito. Quem recebe aí diz glória a Deus. E eu termino com Isaías 54:15. Não adianta que eu vou comer farofa de peixe, meu amado, com tangue. Esta palavra aqui é uma palavra profética para a igreja do novo pacto. Isaías 54, a partir do versículo 1, Paulo usou lá na igreja dos Gálatas. Depois você lê a partir do versículo 1. É uma palavra profética para a igreja do novo pacto. Foi mencionada por Paulo aos Gálatas. Olha o que, não esse versículo, a partir do versículo 1. Eu vou me utilizar desta palavra a partir do versículo 15. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Alô? Se tem contendas, não é de Deus. Sai fora. Não se envolva, não discuta, não debata. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não entre em contenda. Deus disse, não procede de mim, eu não estou nisto. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Leia, quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Depois ele diz forte no versículo 16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também o diabo criou o assolador. Grifa aqui, filho, grifa aqui, filho. Tem demônio não? Grifa aqui, filho. Também criei. Quem criou o assolador para destruir? Quem? Quem? Claro, tudo é ele. Aí o pastor diz, não pode. Deus diz, pode. Eu faço o que eu quero. Também criei o assolador para destruir. 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito, que por mim procede, diz o... Olha, esta é a herança dos servos. Fomos promovidos, não somos mais servos. Somos filhos, temos direito à herança. Deus está dizendo pelo ministério do profeta para a igreja do novo pacto que toda arma forjada contra vocês não prosperará. Não tem força, porque Ele é o teu escudo, Ele é o teu galardão, Ele está à tua frente, à direita, pela frente, por trás. A palavra não saiu da tua boca, Ele já conhece toda. A arma forjada contra vocês não prosperam. E Ele diz
que toda língua que se levantar contra vocês em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a minha herança. Nenhuma arma forjada e nem língua que se levantar vão prevalecer. Está condenada toda língua que se levantou contra você. Todo espírito de fofoca, de palavra maldita, toda confusão, toda palavra que levantou contra você de ameaça, de confusão, de inveja, está destronado esta manhã. Não prevalece, não tem força. Tu vais à frente, vai vencer, vai conquistar. Está reinando em vida, está em perfeita vitória. Deus preparou o melhor para vocês. Quem recebe? É isso que Deus tem para cada um de nós. Não precisa fazer nada, não. Crer e obedecer. Se livrar de toda a obra da carne. Se livrar de tudo aquilo que é contrário à vida do Espírito. Viver em obediência ao que Cristo fez na cruz. Não discuta com Deus. Ninguém pode contra Deus. Deus fará toda a sua vontade. Não discuta dizendo que Deus não pode fazer isso ou que Deus não pode fazer aquilo. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode curar o câncer. Se Ele não quiser, não cura. Deus pode fazer o que Ele quiser. Como eu sou pregador de boas novas, prefiro acreditar na fé em mim e em você, que esta manhã Deus está agindo na tua vida e ninguém impedirá. Quero acreditar pela fé, porque o justo vive pela fé. Quero acreditar que portas estão abertas. Quero acreditar que nenhum mal te sucederá. Quero acreditar que portas de empregos já aconteceram pela pregação da palavra. Quero acreditar que a cura já é uma realidade. Quero acreditar que a tua família é bendita, que todo divórcio está cancelado, que tudo aquilo que se levantou contra a tua família não tem valor nenhum. E o que Paulo disse aos Gálatas, dizendo que em Abraão a tua família é bendita, profetizo eu para que tu recebas e vivas o melhor de Deus. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus.